Olá, aqui é o Dr. Ademir e esse é o meu canal no YouTube. Esse vídeo ele vai ser convertido num episódio de podcast no podcast O Tricologista, que está no Spotify. Então, se você não é inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreva. Se você não segue o podcast O Tricologista no Spotify, vai lá e passe a seguir o podcast O Tricologista. Hoje eu vou falar sobre as minhas considerações sobre a exposição sobre xamãs que eu vi no Museu de Exploração do Museu de Exploração do Mundo em Cannes, na França, no sul da França. E posso garantir para vocês que essa exposição ela me impressionou bastante, até porque eu sou um cara que gosta de história, sou um cara que gosta de antropologia, sou um cara que gosta de muitas coisas que fundamentaram aquilo que é a nossa história dentro de um contexto geral, aquilo que hoje, por exemplo, é a medicina que a gente pratica num contexto geral. E essa exposição que fui visitar, o nome dela era Xamãs, Diálogos com o Invisível, ela me levou para um momento no meu mestrado. Eu fiz meu mestrado na PUC aqui em São Paulo, e durante o meu mestrado na PUC aqui em São Paulo, a gente tinha os fundamentos da psicossomática. E foi muito legal estudar os fundamentos da psicossomática, porque nós voltamos na Idade da Pedra, onde surgiram, período onde surgiram os xamãs, que já eram agentes de colaboração com a cura daquelas pessoas que viviam nas suas tribos, nas suas comunidades, nas suas pequenas cidades, né? E, e é muito interessante perceber isso, porque como eles não tinham conhecimento praticamente nenhum, eles se utilizavam da observação da natureza e da observação do comportamento dos animais, daquilo que os animais comiam, não comiam. Eles usavam muito conhecimento do animal para saber o que era veneno, o que era remédio, o que era alimento. Os povos foram desenvolvendo características e coisas e um conhecimento observacional e experimental, que é uma coisa muito legal para um povo, o homem da Idade da Pedra, que até então não tinha conhecimento científico nenhum. E uma coisa que me chama a atenção é que eles também ficavam impressionados com as forças da natureza, a força das ondas, a força das cachoeiras, a força do trovão, a força do relâmpago, o fato do sol nascer de um lado e se pôr do outro lado, oposto ao lado de seu nascimento, os períodos de frio, os períodos de calor. Então, tudo isso era, de alguma maneira, observado pelas civilizações antigas, e eles entendiam que aquelas forças da natureza tinham algo de sobrenatural. E daí vem o nome da exposição, Xamãs Diálogo com o Invisível. E sobrenatural não eram apenas as forças da natureza, mas eram as representações simbólicas das características dos animais. Então, o urso com a sua força, os felinos com a sua capacidade de caça, os pássaros com a sua capacidade de voar, a águia, o falcão, todos esses animais que eram observados como caçadores, como predadores, como símbolos de força ou de aspectos que esses homens daquela época tinham como sobrenaturais. Então, eles tinham naqueles animais e nesses fenômenos da natureza uma conexão com algo que eles não conseguiam explicar e que eles entendiam que tinham a ver com divindades. Olha que interessante. E daí surgiram as primeiras religiões, naturalmente, surgiram as primeiras ideias do luminoso, né, daquilo que é divino, e assim por diante. Né? E o que a gente
estudava lá na PUC, tinha um pouco a ver com isso, mas tinha a ver com essa semente da psicossomática ou da medicina que já começava a acontecer nessas tribos onde os xamãs existiam, né? E naturalmente, eles, com esse conhecimento que eles iam adquirindo, eles criaram ferramentas para ajudar as pessoas em seus problemas psicoemocionais, em seus problemas físicos também, né? E junto com isso, o ser humano é um ser ritualístico. A gente acorda, lava o rosto, escova o dente, toma café, vai trabalhar, quer dizer, isso é um ritual do dia a dia que a gente tem. Foram criados rituais para como que fazer certas oferendas ou como homenagens para essas forças da natureza que eles entendiam que eram forças da divindade. E através da, como é que eu posso dizer, uma palavra até meio forte, mas da invocação dessas forças da natureza, ajudar na correção da saúde daquelas pessoas que estavam ali. Tá? O xamanismo ele servia para fortalecer a tribo antes da guerra, mas a base fundamental do xamanismo tinha a ver com cura. Eu estava lendo algumas coisas extras depois de ter ido na exposição e isso me chamou muito a atenção. O problema é que tudo aquilo que a gente não consegue entender como raiz da nossa história como seres humanos, às vezes acaba ganhando um certo grau de deturpação e até um grau de deturpação de eventos históricos que vieram muito depois. Então, por exemplo, quando você pega hoje a maior parte das igrejas cristãs, elas não compreendem de uma maneira construtiva a história daquilo que os povos antigos faziam. E tudo virou paganismo e tudo ganhou um certo ar de demoníaco, né? Ou de charlatanismo, ou mesmo de bruxaria. Poxa, e vale lembrar que de todo esse conhecimento que foi adquirido, foi construída a medicina hipocrática. Hipócrates é o pai da medicina como nós a conhecemos, e ele foi se fundamentando também da mesma forma com os conhecimentos que vieram antes dele, com os conhecimentos que ele adquiriu na época dele. Olha que interessante, né? Então, talvez a gente hoje valorize muito algumas coisas que vieram dessa época. Por exemplo, a fitoterapia já era usada pelos xamãs, independente de qualquer coisa. O uso hoje tem um crescente movimento do uso de psicogênicos, de coisas que alteram a consciência, né, que eram até usados como drogas, como LSD no passado, e eles já modificavam consciência lá atrás através das plantas. E hoje está ganhando um ar de medicina, né? Eu vou falar sobre isso mais ao fim desse vídeo, mas é importante. Então, talvez os mais remotos xamãs tenham sido os tugus siberianos, que viviam, no caso, na Ásia, né, na Sibéria, mas houveram xamãs, houveram essas figuras que faziam a conexão do ser humano com o divino e do ser humano com a natureza que o rodeava em todos os continentes, em quase todas as tribos de civilizações remotas que vieram a existir depois disso. E mesmo com a criação das polis, das cidades, não a polis é um termo mais recente, mas das primeiras cidades na Mesopotâmia, no Egito e em vários outros lugares onde essas civilizações foram surgindo, esses xamãs continuavam com o seu sacerdócio e ganharam a alcunha de sacerdotes, né? Então eles tinham a capacidade de lidar com os remédios, com os alimentos, com os aromas, com os óleos, com os venenos,
para todas as suas funções, fossem elas de saúde, fossem elas de conexão com o luminoso, com o divino, fossem elas para preparar as pessoas para um eventual combate, alguma guerra, né? E eles usavam, como eu já disse, né, as forças da natureza e os animais como elementos, figuras importantes, e com isso eles criavam roupas, danças, cânticos, músicas e faziam seus rituais, né? E nessa exposição fica muito claro como cada um dos continentes tinha as suas peculiaridades, as suas características, os seus animais de poder, as suas formas de arte, de fantasias, de roupagens, de instrumentos musicais, né? Que eu achei absolutamente muito bacana. Então, assim, para aqueles povos que não tinham conhecimento de ciência que a gente tinha, que a gente tem hoje, aquilo era o que eles podiam fazer, né? E era isso, e dava certo, né? E o que dava certo era repetido, e eventualmente o que dava errado era abandonado. Não é assim que a gente faz até hoje, né? Bom, a exposição mostra claramente objetos curativos e sagrados desses povos, incluindo alguns que são atuais, né? Pois continuamos tendo xamãs espalhados por todos os continentes. Há muitas tribos aqui no Brasil seguem tendo os seus xamãs. E, e eu sou partidário, assim, independente de religião, de cultura, daquilo que eu penso, de quando você visita uma exposição como essa, é fundamental você deixar de fora todos os seus preconceitos, esses preconceitos que até mesmo as religiões mais presentes na nossa vida atualmente criam na nossa cabeça de que aquilo ali era uma coisa do mal e era uma coisa demoníaca. Muito pelo contrário, aquilo era a forma como aqueles povos liam o mundo, liam a ideia de Deus ou de deuses, e era a forma como eles tinham de homenagear e se conectar com esses deuses, tá certo? Agora, os objetos feitos na exposição são muito rudimentares, tanto as máscaras, as pinturas, os instrumentos, e parecem não se conectar com a maior parte das religiões que a gente tem hoje, nesse mundo que eu chamo de mundo mais limpinho, né? Tudo é asséptico, a criança não pode. Você vai receber visita, tem que passar álcool na mão de quem vai pegar a criança no colo, a criança não pode ir no chão. Mas hoje em dia tem aquela ideia: você põe um alimento na frente da criança, para a criança fazer uma balbúrdia em casa, sujar a casa inteira comendo um kiwi, uma melancia, um cavalo, mas ela não pode ir para o chão, ela não pode. É um mundo asséptico, né? Que para mim é absolutamente doentio, as pessoas estão ficando cada vez mais doentes. Nada contra, cada um faz o que quer, mas eu vejo isso como uma, uma falta de outras coisas. A gente tinha muito menos doenças infecciosas e alérgicas quando o mundo era menos limpinho e asséptico como ele é hoje, né? Então, tudo que não parece de acordo com as nossas crenças nos dias atuais é tido como impuro ou do mal, né? E esses objetos que os xamãs utilizavam, eles eram feios mesmo, eram rudimentares, eram estranhos. Alguns deles causam uma certa repulsa, mas na época eles cumpriam as suas funções e ajudavam as pessoas que ali viviam. E pronto, né? É... Então, assim, são conhecimentos e práticas que hoje soam muito estranhas e ultrapassadas, mas algumas coisas a gente vê surgir de novo, de uma maneira repaginada, na cultura pop, nas danças, nas batidas de música, em algumas roupas que os próprios artistas atuais mais famosos utilizam, né? Então, tudo isso, né, inspira de alguma maneira a nossa cultura nos dias atuais, né? E naturalmente que naquela época se usavam plantas, que hoje a gente chama o uso da planta medicinalmente fitoterapia, usava o barro, hoje a gente chama de fangoterapia, o uso das argilas, usavam óleos minerais, usavam resinas, usavam extratos vegetais,
usavam ungüentos, mastigavam folhas, engoliam folhas, raízes, e algo que faz parte da nossa vida hoje, da nossa alimentação, né? E muitas dessas coisas inspiraram os remédios que a indústria farmacêutica produz. E hoje, com essa volta a uma vida com alimentação mais natural, mais saudável, muito daquilo que os xamãs utilizavam como parte dos tratamentos que eles davam para a população, a gente periga estar vendo hoje na mão de profissionais de saúde com graduação e pós-graduação, que assinam, que tem conselho de classe e que emitem receituários com essas coisas. O que mudou foi o ritual. Antigamente se usavam fantasias de animais, máscaras e assim por diante. Hoje a gente usa branco, usa um jaleco branco, usa uma máscara de procedimento, como essas máscaras que nós usamos na época da pandemia de monte aí, né? E nós estamos realizando os nossos rituais que aprendemos nas escolas médicas, nas escolas de profissões de saúde em geral, né? Então, é possível dizer que a medicina nasceu dos xamãs. E hoje nós olhamos para o xamanismo com certo desdém, né? Como um charlatanismo e tal. E pensando nisso tudo, o que eu tenho a dizer é que, para mim, falta um pouco de respeito a essa antiga linguagem da medicina, que era a linguagem dos xamãs. Eu acho que a gente não deveria dizer uau, que máximo, mas entender que ela cumpriu o seu papel na história, assim como tantas outras coisas cumpriram o seu papel na história, ainda cumpre para alguns grupos de pessoas, algumas tribos, alguns povos, mas que hoje as coisas mudaram e a gente tem que respeitar esse passado, porque foi esse passado que nos trouxe até aqui. Quando a gente mata a nossa história, quando a gente tenta fazer com que a nossa história deixe de existir, nós estamos deixando uma parte de nós também deixa de existir, né? Então eu tenho um carinho muito grande por estudar essas questões mais primárias exatamente por isso. Então, um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado desse episódio, um episódio um pouquinho maior, um vídeo um pouquinho maior, 17 minutinhos para 18. E aqui é o meu canal no YouTube e o vídeo e o áudio ele vai para o podcast O Tricologista no Spotify. Sou o Dr. Ademir e estou aqui com você sempre. Se inscreva no YouTube, siga no Spotify.